E aí pessoal, aqui é Joyce Duarte Val, mais uma vez convosco para darmos continuidade à resolução deste exame. E esta aqui é a parte número 5 da resolução do exame, onde vamos resolver também 5 questões. Fique ligado, não sai daí, acompanhe essa resolução. Não se esqueça de subscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu like. Então vamos à nossa resolução, não é? Bom, dando continuidade com a quinta parte, nós temos aqui a resolução dos exercícios a partir de 21 até 26. Então, o exercício número 21 diz o seguinte: a parte real do número complexo z igual a i vezes 3 menos 4i é igual a. Então, para resolver esse exercício, nós temos que saber que o número complexo z tem a fórmula a mais bi, onde a e b são valores reais. E diz-se que o a deste valor corresponde à parte real e a parte imaginária deste valor complexo, z, é a parte b, ou seja, a parte que é acompanhada pelo valor imaginário raiz de menos 1, esse i que está aqui. Então, neste caso, para termos a parte imaginária, a parte real deste valor complexo, deste número complexo, nós temos que pegar o número complexo e desenvolver, ou seja, aplicar lá a propriedade distributiva. Então, neste caso, ficaríamos com z seria igual ao quê? Então, aplicando a propriedade distributiva aqui, ficaríamos com 3i menos 4i ao quadrado. Então, i ao quadrado, usando esta propriedade aqui, a segunda propriedade aqui, nós vemos que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, neste caso, ficaríamos com 3i menos 4 vezes menos 1. Neste caso aqui, ficaríamos com z igual a 3i mais 4. Ou seja, isso é o mesmo que dizer z é igual a 4 mais 3i. E esta forma é igual a esta forma. E a parte real, nós podemos ver que a parte real do valor z é igual a quê? É igual a 4, que seria, neste caso, a alternativa D. O exercício número 22, não temos aqui nenhuma questão, temos que passar para a questão seguinte. Bom, uma vez que temos aqui o exercício número 23, que diz o seguinte: entre as 5 proposições apresentadas, a proposição falsa é. Então, temos que descobrir aqui a proposição falsa entre essas 5 alternativas que nós temos aqui de A a E. Então, observando para a primeira opção, aqui diz o seguinte: qualquer x pertencente a R, ou seja, para qualquer número natural, real, aliás, para qualquer número real, ao elevar ao quadrado vai ser maior que menos 4. Isso é verdade. É verdade. Isso por quê? Porque ao elevar qualquer número ao quadrado, esse número sempre vai ser positivo ou igual a zero. Ou seja, para qualquer valor real, x ao quadrado será maior ou igual a quê? A zero. E zero é maior que menos 4. Então, isso fica verdadeiro. Para este caso, diz o seguinte: a linha B. Existe um valor pertencente a R, tal que o cosseno desse valor vai ser igual a 2. Então, isto aqui é falso. Isto é um exercício de conhecimento. Isto por quê? É falso porque o valor do cosseno, seja x em radianos ou em grau, é menor ou igual a 1, mas também é maior ou igual a menos 1. Ou seja, o valor do cosseno, seja para qualquer x, seja real, esteja em grau ou em radiano, sempre estará entre menos 1 e 1. Nunca vai ter um valor superior a 1 ou inferior a menos 1. Ou seja, nunca vai ter valor menos 2, nem nunca vai ter valor 2. Não é? Isto acontece também com o seno de x. Então, seno e cosseno de x são funções limitadas entre menos 1 e 1. Então, neste caso, isso é falso. Essa é a nossa alternativa falsa. Dando continuidade com o exercício número 24, temos o seguinte: o domínio da definição da função f de x igual a raiz de 5 menos x vezes o logaritmo de x menos 3 na base 3 é. Então, para achar o domínio de definição, temos que ver quais são as funções que existem aqui. Temos uma função com radical, uma função com um radical par, ou seja, e uma função logarítmica. Então, quando isso acontece, nós temos que achar os domínios das duas funções e achar a interseção desses domínios, não é? Desses domínios, ou seja, os valores que eles têm em comum para o valor x. Então, neste caso, como este aqui é uma raiz quadrada, tem um índice par, então o domínio para essa expressão seria o seguinte: a expressão que estiver lá dentro, ou seja, 5 menos x, tem que ser maior ou igual a zero. E para a função logarítmica, nós sabemos que o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, é só resolver essas duas inequações e achar a interseção. Então, neste caso, ficaremos com menos x é maior ou igual a menos 5. E para este caso, ficaremos com x é maior que 3. Então, continuando com este caso, como o menos 1 está a multiplicar x é negativo, então mudamos de sinal e vai dividir. Menos 1. E para este caso, x é maior que 3 continua mesmo, então para este caso vai ficar com x menor ou igual a 5. E para este caso, x maior que 3. Então, para achar a interseção,
temos que expulsar aqui o gráfico. Vamos representar isso numa reta graduada. Neste ponto temos o ponto 0, depois temos o ponto 3, depois do 3 temos o ponto 5, vamos supor. E para valores menores que 5 estão à esquerda de 5. Então, neste caso, nós teríamos uma coisa dessas, com o intervalo aqui pintado, porque temos sinal de igualdade. Isto aqui tende para menos infinito. E para este caso, temos valores maior que 3, ou seja, valores que tendem a mais e infinito. E a bolinha aqui não está pintada, porque não temos sinal de igualdade. Então, nós vemos que eles têm valores em comum neste trecho, ou seja, no trecho de 3 a 5. Então, o domínio de existência para esta função que nós temos serão todos os valores de x, ou seja, será o x pertencente ao intervalo aberto de 3 até 5 fechado. Então, neste caso, que seria a linha D. Dando continuidade com o exercício número 25, diz o seguinte: qual é a expressão equivalente à expressão 1 menos a ao quadrado vezes a elevado a 1 sobre 2 mais 1 elevado a menos 1, a mais 1 elevado a menos 1 mais a elevado a 1 sobre 2 mais a, se a é maior que 0. Então, o que nós podemos fazer? Estes dois fatores que estão aqui, como são elevados a menos 1, então podemos aplicar essa propriedade para eles. E aqui podemos aplicar, como sabemos que 1 é o mesmo que 1 ao quadrado, então podemos aplicar também esta segunda propriedade aqui. Então, o que teríamos aqui? Nós teríamos 1 menos a vezes 1 mais a, para o primeiro caso, colocando este 1 ao quadrado. E para o segundo caso, teríamos aqui os seus inversos. Nesse caso, ficaríamos com 1 elevado a sobre a elevado a 1 sobre 2 mais 1. E para o segundo caso, também teríamos o seu inverso, que é 1 sobre a mais 1. E íamos abaixar aqui a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, neste caso, podemos ver que este aqui pode simplificar por este, porque esses todos são fatores entre eles. Então, ficaríamos apenas com a seguinte expressão. Ficaríamos apenas com 1 menos a sobre 1 menos a sobre a elevado a 1 sobre 2 mais 1. E abaixamos aqui o a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, essa expressão nós podemos ver que ela é equivalente. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos ver que ela é equivalente a 1 menos a sobre raiz quadrada de a mais 1, não é? De a mais 1 mais a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, nós vamos procurar racionalizar, ou seja, fazer com que a raiz que está aqui no denominador desapareça daqui. Então, para fazer esse processo, a única técnica que podemos usar é multiplicar aqui pelo seu conjugado, o denominador como o numerador, ou seja, o conjugado de raiz de a mais 1, que é a raiz de a menos 1. Ou seja, vamos multiplicar o numerador por raiz de a menos 1 e o denominador também, que já tinha lá a raiz de a mais 1, vamos multiplicar por raiz de a menos 1, não é? E abaixamos aqui o a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, fazendo essas operações, o que nós teríamos? Fazendo essas operações aqui no denominador, vamos abaixar aqui o numerador, que é 1 menos a vezes raiz de a menos 1. E vamos trabalhar com o denominador. Neste caso, no denominador teríamos raiz de a ao quadrado menos 1 ao quadrado, ou seja, aplicamos a propriedade no sentido inverso, aplicamos essa propriedade no sentido inverso. Então, aqui vamos abaixar a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, continuando com a simplificação dessa expressão, nós podemos observar que, como a é maior que 0, já foi dito na condição, então este pode cortar com este aqui, então ficamos com a apenas. Então, ficamos aqui com, no numerador, ficamos com menos a menos 1, não é? A multiplicar com raiz de a menos 1 sobre... E no denominador ficaríamos com a menos 1 ao quadrado é 1. Então, abaixando aqui a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, continuando com a simplificação, então nós podemos ver que essa expressão que está aqui no denominador é simplificável com esta aqui. Não se esquecendo desse menos aqui. Então, ficaríamos então com menos, ou seja, ficaríamos com 1 menos raiz de a, aplicando a propriedade distributiva, não é? Com esse menos, para esse fica menos raiz de a e aqui mais 1, que é isso que nós temos aqui.
e abaixamos a elevado a 1 sobre 2 mais a, não é? E isto aqui podemos ver também que é equivalente ao quê? A 1, ou seja, é igual a 1 menos. Essa raiz quadrada pode ser transformada em forma de fração. Ficaremos aqui com a elevado a 1 sobre 2 mais a elevado a 1 sobre 2 mais a. Então, podemos ver que esses dois são simétricos, então podemos cortar, porque a sua soma é igual a zero. Ficaremos então com 1 mais a, que é igual também a mais 1. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a linha A. Bom, dado que o exercício número 26 diz o seguinte: se y sobre x for igual a 3 sobre 2, então o valor da fração, temos aqui essa fração, querem saber qual é o valor dado o valor dessa fração, y sobre x igual a 3 sobre 2. Então, uma vez que nós temos a fração y sobre x igual a 3 sobre 2, então nós podemos ver que esta fração pode ser representada dessa forma: y igual a 3 sobre 2 vezes x. Então, nesta fração, onde nós temos y, vamos substituir pelo seu equivalente, que é 3 sobre 2x. Neste caso, 3 sobre 2x teremos aqui e aqui. Ou seja, ficaremos então com 6x menos 3 a multiplicar com o quê? Com 3 sobre 2x. Não é? Sobre, então, no denominador teremos também 3x mais 2y, e o y é equivalente a 3 sobre 2x. Então, neste caso, nos dois termos do numerador e denominador, nós podemos ver que eles têm algo em comum, que é o x neste caso. Ou primeiro podemos aplicar a propriedade distributiva, né? Podemos fazer as operações necessárias lá. Queremos com 6x menos 9 sobre 2x. E para a parte do denominador teremos 3x mais, então aqui podemos cortar 2 com 2, ficamos mais 3x. Então, neste caso, aplicando aqui o MMC para o numerador, ficamos com 12x menos 9x sobre 2. E para o denominador, ficamos com 6x. Então, colocando aqui o x em evidência, ficaremos com x a multiplicar. Então, fazendo as operações 12 menos 9, ficaremos aqui com 12 menos 9, ficaremos com 3 sobre 2. E no denominador ficaremos aqui com x a multiplicar o 6, não é? Então, cortamos o x com x, ficaremos então com 3 sobre 2 a multiplicar a dividir o quê? O 6. Então, podemos ver que aquela expressão é equivalente ao quê? A 3 sobre 2 vezes 1 sobre 6. Isto aqui é igual ao quê? A 3 sobre 12. E simplificando essa expressão, nós podemos ver que ela é igual a 1 sobre 4, simplificando por 3 por 3, e 1 sobre 4 é igual a 0,25, que é a alternativa correta, seria então a alternativa C. Então, esta foi a quinta parte resolvida aqui do nosso exame de admissão de matemática UEM 2020. Por favor, não se esqueçam aí de partilhar isso, comentar, deixar o seu like e, coisa mais importante, subscrever-se no canal, pois isso é muito importante, a sua subscrição conta. Muito obrigado.